RCV, a nossa rádio. Renovados votos de bom dia, ouvintes da Rádio de Cabo Verde, sejam bem-vindos ao Direto ao Ponto. Neste momento já temos 10 horas e 14 minutos. Direto ao Ponto. Nós fra li, pamodo creobi. Qual é que é a alternativa? O que é que vamos fazer? Vamos alterar as leis ou vamos alterar as mentalidades? Essa é a ótica. Não pensar na redirecionar. Qual a solução que esse país precisar? Viemos para, em conjunto, criarmos as pontes para consensos que vão ao encontro daquilo que é a expectativa também dos cabo-verdianos. O debate livre de ideias, a visão dos partidos políticos. Direto ao ponto. Ouvintes da RCV, já está no ar mais uma edição do Direto ao Ponto para hoje, 15 de abril de 2025. Somos os nossos convidados. Temos então Paulo Veiga, deputado do Movimento para a Democracia, a quem cumprimentamos. Walter Évora, deputado do Grupo Parlamentar do PAICV. E em São Vicente está António Monteiro a representar os deputados da UCID. Neste espaço de debate com os representantes dos partidos políticos com assento parlamentar, propomos um olhar desses partidos, desses representantes, sobre a chegada do avião da Guarda Costeira, o anúncio do governo sobre a compra de um navio Roll-on-Roll-off, e, sobretudo, a sua construção de raiz, as expectativas também em relação às expedições de investigações nos mares de Cabo Verde por parte de navios internacionais. Hoje começamos por Paulo Veiga, deputado do MPD. Paulo Veiga, chegou há dias então a aeronave da Guarda Costeira. A Embaixada dos Estados Unidos escreve que é um novo capítulo na cooperação entre Cabo Verde e Estados Unidos e que, portanto, vai ajudar, sobretudo, na questão das evacuações médicas, estará também, portanto, a solucionar ou a garantir a questão da fiscalização da zona marítima. Perguntamos o que é que se perspectiva, qual é o olhar do Movimento para a Democracia e as novas perspectivas com a chegada deste aeronave novinho. Bom, antes de mais, cumprimentar os senhores jornalistas, os técnicos da comunicação social, os colegas Walter e António Monteiro e os ouvintes lá em casa. Muito bom dia. Nós consideramos que esta plataforma, mais do que um avião, porque os equipamentos que o avião traz possibilita várias questões, desde relações bilaterais e regionais até a evacuação médica interna e externa ao país. Portanto, para além da fiscalização que fará da nossa ZE e salvamento e busca também. Portanto, este é um avião com várias funções e foi muito bem explicado pelo coronel quando fez a apresentação no sábado dessas funções e como é que esta mentalidade mudou a partir de 2018, quando apareceu os aviões da sexta geração que fazem multifunções. Realmente é uma parceria, um reforço de parceria com os Estados Unidos. Portanto, este avião tem um sistema de radar que é utilizado pela Força Aérea Americana ou pelos aviões americanos militares e, portanto, permite-nos também estar ligado a COSMAR, que temos aqui com o apoio também dos Estados Unidos, e a AFRICOM, que é um centro de luta contra o tráfico de drogas, pesca ilegal e não ilegal. Portanto, isto traz benefícios grandes para Cabo Verde, para além de resolver um sonho que tínhamos depois de termos deixado de ter o Dornier, para poder fazer as evacuações entre ilhas. Portanto, é um avião que foi muito estudado pela equipa. Gostaria aqui de aproveitar essa oportunidade para parabenizar a equipa da Guarda Costeira e todas as outras instituições que fizeram. Portanto, essa aquisição demorou algum tempo,
porque foi discutida várias opções até se chegar ao modelo ideal para Cabo Verde, e penso que temos todos que reconhecer o trabalho feito por esta equipa de cabo-verdianos que andaram durante todo esse tempo a negociar, não só com o avião, mas também com os sistemas e as tecnologias que era necessário ter no avião. Walter Évora, qual é a perspectiva? Como é que o PAICV vê para a chegada deste King Air 360? Muito bom dia, senhor jornalista. Saúdo a si. Cumprimento também aos colegas de painel, o deputado Paulo Veiga e o deputado António Monteiro, no estúdio em São Vicente. Dirijo uma saudação especial a todos os rádio-ouvintes que nos acompanham lá em casa, aqui em Cabo Verde, como também na diáspora. E em relação a esse tema, eu diria o seguinte: a chegada desta aeronave King Air 360 com a matrícula D4CCL é uma boa notícia para Cabo Verde. O PAICV saúda a aquisição desta aeronave, que consideramos um passo importante para o reforço das capacidades nacionais em áreas estratégicas. Cabo Verde, como um país arquipelágico, precisava urgentemente de meios aéreos que permitiam ligações rápidas entre as ilhas, sobretudo para as evacuações médicas de emergência, mas também para operações de busca e salvamento, como também vigilância marítima. Segundo as informações que nós temos disponíveis através da comunicação social, esta aeronave está equipada com dispositivos médicos certificados, bem como sistemas de comunicação e sensores avançados, e que pode colmatar uma lacuna grave que o país viveu ao longo dos últimos 9 anos, marcada por uma clara incapacidade de resposta em setores críticos, como a saúde pública, a proteção civil e a segurança marítima. O PAICV espera que este investimento resolva de forma definitiva o problema das evacuações médicas de urgência, que é um problema que foi criado a partir de 2017 pelo governo do MPD. Ao desmantelar o sistema de evacuações que funcionava eficazmente até então com os voos domésticos dos TACV e com o avião Dornier da Guarda Costeira. Foram 9 anos muito difíceis, anos de sofrimento para muitas famílias cabo-verdianas, com erros graves de governação marcados por decisões mal pensadas e com consequências dolorosas para a população. As evacuações médicas passaram a ser um drama nacional, com relatos de doentes a serem evacuados de bote, precisamente com esta governação do MPD. Quando o MPD retirou os TACV dos voos domésticos, fez de uma forma atabalhoada, sem garantir um contrato de prestação de serviço público à Binter, que era a companhia que na altura assumiu temporariamente as ligações interilhas, e o país mergulhou-se numa instabilidade aérea. Foi uma sucessão de operadoras, foi a Binter, a Bestfly, a Air de Senegal, a Seven Air, que teve um período também a operar em Cabo Verde com custos exorbitantes para o Estado. O governo do MPD chegou mesmo a anunciar, por exemplo, a aquisição de 2 aviões casa à Força Aérea Portuguesa, prometendo que seriam utilizados nas evacuações, uma promessa inacreditável, pois esses aparelhos foram vendidos como sucata. Portanto, enquanto todo esse imbróglio, os cabo-verdianos sofriam, e é importante relembrar esse passado recente para que não se repitam os mesmos erros. Contudo, nós reconhecemos, portanto, atualmente a importância desta aeronave, embora também identificamos que há falhas no processo de aquisição desta aeronave. Podia ter sido um processo muito mais transparente. Muito bem, vamos entrar por aí, fase, okay. Vamos ver essas possíveis falhas.
Muito bem. Agora, Sr. Deputado António Monteiro, a partir de São Vicente, como é que a UCID acompanhou ou perspectiva a chegada desse avião que, pronto, tem múltiplas funções, nomeadamente a questão das evacuações médicas, a questão do patrulhamento e a vigilância marítima, buscas e salvamento e as evacuações médicas de urgência, como já dissemos, são essas as missões. Muito bom dia, caro jornalista José António dos Reis. Bom dia aos colegas do painel, o deputado Walter Évora e o deputado Paulo Veiga. Bom dia aos técnicos da Rádio Nacional de Cabo Verde, que estão a ajudar na transmissão aqui em São Vicente, na praia e no Sal. E um bom dia também muito especial a todos os cabo-verdianos que nos acompanham neste momento, quer aqui nas ilhas, quer na nossa imensa imigração. Bom, nós temos que dizer, em primeiro lugar, que 2 anos e poucos meses depois, nós temos uma excelente notícia no país. É preciso recordar que o Governo fez este anúncio, se não me falha a memória, em fevereiro de 2023. Portanto, em abril de 2025, nós temos um avião que vem prestar um serviço que esperamos seja relevante para o país, e um avião, segundo as características técnicas que eu pude ver através dos sites próprios para os aparelhos aéreos, considera-se um bom equipamento, considera-se um bom avião. Mas para além de ser um bom avião, aqui são os equipamentos montados com a cooperação americana para a vigilância da nossa zona económica especial. E, portanto, a UCID está contente com a chegada deste aparelho a Cabo Verde, e nós queremos que o Governo irá fazer, através da Guarda Costeira, uma gestão criteriosa deste equipamento para não termos momentos que o avião não esteja a funcionar, como infelizmente acontece com outros equipamentos. Daí que nós, a UCID, estamos, volto a frisar isso, muito satisfeitos. Queremos que este equipamento sirva para ajudar a salvar vidas, quer em termos terrestres, as pessoas que normalmente adoecem e que muitas vezes necessitam de ser transportados para outros hospitais para poderem ter o cuidado médico, e, quiçá, também em situações muito próprias, fazer a evacuação de Cabo Verde para outros países. É preciso que se diga a José António dos Reis que o avião, em princípio, tem uma autonomia de 8 horas de voo, tem um alcance de 4.500 km. É preciso dizer que daqui para Lisboa, São Vicente de Lisboa, são cerca de 2.900 km. Portanto, pode perfeitamente fazer esta rota, São Pedro, Lisboa, Praia, Lisboa, Sal, Lisboa, e, quem sabe, também os países aqui limítrofes, Senegal, para ajudar na salvação de vidas humanas, que pensamos nós ser um dos grandes objetivos que a sociedade civil cabo-verdiana tem e, consequentemente, o governo que representa esta mesma sociedade. Portanto, é um avião que desejamos que tenha uma boa exploração, tenha muita sorte, vamos desejar muita sorte a este equipamento para que esteja sempre operacional, e também aqui aproveitar para aos técnicos cabo-verdianos e as Forças Armadas em particular que estiveram envolvidos, e também a senhora Ministra Janine Leles, que esteve envolvida neste processo, dar-lhes todos eles os parabéns e esperar que cuidem
enquanto puderem, de forma responsável deste equipamento, porque é um equipamento que vai dar um salto, pensamos nós, qualitativo, não só a nível da segurança marítima, mas também no salvamento marítimo e no salvamento das pessoas que estão em terra. Portanto, é uma boa aquisição. Muito bem, a boa aquisição. Vamos então a uma segunda volta. Desta feita começamos pelo Walter Évora. Walter Évora, aqui o António Monteiro está a pedir uma gestão criteriosa, mas Walter Évora tinha dito que há falhas nesse processo de aquisição, apesar de saudar, portanto, a chegada do aparelho. Sim, reafirmo que saudamos a aquisição deste aparelho, que é muito bem-vindo e terá uma grande utilidade aqui para, e que falhas, para o nosso país. Nós, em termos de falhas, identificamos no processo da aquisição. Entendemos que poderia ter sido um processo mais transparente, mais aberto, com mais informações a todos. Quando estamos a tratar de aquisições públicas, quando estamos a tratar de dinheiro público, a transparência não deve ser uma questão de opção, é uma obrigação. E aqui temos um investimento avultado que foi feito pelo país e que, a nosso ver, poderia ter seguido outros trâmites para que pudesse ter sido mais aberto, mais transparente, mais claro. Está a pedir que devia ser um concurso público? Não houve um concurso público. Normalmente, nesses casos de aquisição de grandes equipamentos e de grandes valores, há concurso público, há caderno de encargos, há prestação de contas, e quando assim não é, isso mina a confiança da população, levanta dúvidas, muitas vezes desnecessárias, que poderiam ter sido evitados se o processo tivesse sido gerido de forma diferente. Mas também há o desafio dos custos operacionais. Uma aeronave dessas nova, sabemos que custa entre 8 a 10 milhões de dólares. Nós pagamos 12 milhões. Bom, entende-se de que o valor pago extra terá ido para os equipamentos, porque é um avião equipado, mas lá está, não se sabe ao certo. Se fosse um processo conduzido de outra forma, teríamos todas as informações. Mas os especialistas dizem que um aparelho desse tipo, que é um bom aparelho e bem adaptado às condições insulares do país, os custos podem ultrapassar os 600 mil dólares por ano. E num país com restrições orçamentais como nós temos, os desafios sociais, esse tipo de investimento existe uma justificação clara e uma utilização criteriosa. Isto é fundamental. A sustentabilidade e o uso eficiente desta aeronave é uma questão pertinente. Esta aeronave exigirá infraestrutura de manutenção adequada, pessoal técnico qualificado e um planeamento rigoroso de operação, e se for usado de forma esporádica, sem gerar retorno social evidente, corre o risco de ser um ativo subutilizado. É fundamental que o governo esclareça todos os meandros que levaram à aquisição desta aeronave. Veja que não é uma aeronave adquirida pelo orçamento do Estado, foi adquirida pela ASA. Esta aeronave foi adquirida pela ASA através de um sindicato bancário e com a garantia, um aval do Estado. Portanto, apresenta um plano público, uso público e transparente, e detalhe como será garantida a manutenção e operação sustentável. Exato, a sustentabilidade é outro ponto que vamos pegar. Agora, António Monteiro, o Walter Évora está a apontar aqui algumas que considera falhas ou intransparência na aquisição da aeronave. Diz que, enfim, pode-se pagar 8 mil, pagou-se 12, não é? Por esta aeronave? Pagamos 12 milhões de dólares. Mas está a dizer que... As informações dizem que uma aeronave dessas custa entre 8 a 10 milhões. E como é que António Monteiro, como é que vê essas possíveis falhas, que se corrobora com essas possíveis falhas que o Walter Évora está a apontar? Bem, nós temos que dizer que, se nós consultarmos, hoje em dia as informações abundam, portanto não será difícil para nenhum cabo-verdiano que queira inteirar-se
das características técnicas desse aparelho e custos mais ou menos aproximados do mesmo, terem estas mesmas informações através dos sites próprios. Portanto, esta é a primeira dica que eu queria deixar. E, portanto, o valor base varia, de facto, como diz o Walter Évora, entre 8 a 10 milhões, consoante o número de cadeiras, qualidade do interior, que se queira. No entanto, nós pagamos muito mais do que isto, e quando digo nós, refiro-me de forma direta à ASA, que foi, pronto, a empresa estatal que assumiu a responsabilidade da compra deste aparelho, e, portanto, nós acreditamos que, tendo em conta a mais-valia, as valências militares que o aparelho traz, o avião traz, provavelmente não seria possível, penso eu, fazer-se um concurso público, porque, tratando-se de equipamento militar, já há segredos, e se forem equipamentos de ponta aí instalados, não estou a ver o governo dos Estados Unidos a permitirem que empresas outras pudessem entrar neste negócio por causa dos segredos militares que o processo insere. De forma que, independentemente daquilo que às vezes a nossa opinião como políticos ou como cidadão, querendo a maior transparência possível em atos em que entra o dinheiro público, muitas vezes acabamos por ficar muito condicionados por causa das tecnologias utilizadas e por causa também dos acordos que muitas vezes possam existir entre os governos, nomeadamente o governo dos Estados Unidos, ao ceder. Eu não conheço que tipo de tecnologia foi cedida, mas por aquilo que se diz, por aquilo que se lê, ao ceder estas mesmas tecnologias, de certeza que impõe determinadas regras, e aqui é preciso dizer que uma coisa é um radar marítimo qualquer, que se compra numa qualquer boteco, como se costuma dizer. Outra bem diferente é um radar militar, se for ainda por cima radar de última geração, onde há segredos que dificilmente será possível através do concurso encontrar estes mesmos equipamentos, e são equipamentos extremamente caros, são equipamentos caríssimos que provavelmente podem justificar esta diferença. Portanto, nós acreditamos que os técnicos e o governo fizeram a opção melhor que poderiam ter feito, e mais uma vez, José António dos Reis, eu só peço que haja de facto uma gestão extremamente criteriosa, porque o aparelho consome combustível, e o combustível não está nada barato. Um galão de Jet A1 está neste momento a mais de $5, e se nós tivermos em linha de conta que o aparelho pode manter-se no ar durante 6, 7 ou 8 horas, 8 horas é o máximo, o custo não será nada barato, e que tenhamos esta capacidade, através da cooperação, poderemos explorar isso através da cooperação, para termos o aparelho sempre on top e não termos algumas situações como aquela que nós temos no caso do Guardião. Foi um equipamento comprado com pompas e circunstâncias, nesse caso um navio marítimo, um navio de guerra, com pompas e circunstâncias, e há já vários anos que o Guardião encontra-se parado, porque nós não conseguimos pô-lo a funcionar. Portanto, muito bem, Monteiro, vamos ouvir agora Paulo Veiga. Não, só para terminar, é que aqui, repare, se nós tivéssemos o Guardião, teríamos uma dupla perfeita. E não temos Guardião. Certamente vamos ter. Vamos ouvir então Paulo Veiga, mas antes, só para clarificar, Walter Évora, encontrei alguns registros no orçamento retificativo de 2020, o Estado tinha reservado 600 mil milhões de escuros para aquisição de um avião para emergência através do Ministério da Defesa. Pelo menos no orçamento retificativo de 2020. Essa verba vem em vários orçamentos. Sim. Agora vamos... Mas não foi via orçamento de Estado que foi adquirido. Vamos ouvir então Paulo Veiga. Paulo Veiga, o que é que tem a dizer? Aqui o deputado do PAICV está a apontar algumas que considera falhas, sobretudo a questão dos concursos. A UCID está a pedir uma gestão criteriosa deste aparelho. Bom, aqui começar por dizer que
Fico contente que todos nós congratulamos que o país foi adaptado de um equipamento que servirá ao país em várias funções. Portanto, isso é a primeira parte. Antes de entrar nesta questão, voltamos ao tema da TSV e do Dornier. O Dornier estava avariado e custava mais de 5 milhões de euros, aproximadamente 5 milhões de euros para o arranjar, então a opção foi aquisicionar outra. A TSV foi deixada sem aviões, os aviões foram vendidos, os ATRs que nós tínhamos, e tenho que lembrar que tinham pedido de arresto sobre eles por não serem pagos. Portanto, este dá outro tema para se debater aqui, e estaremos disponíveis para aqui o fazer. A questão da transparência não se impõe. Aqui dizer que o Estado americano ou as empresas militares americanas estão a cobrar a mais ou menos, acho que não é por aí a via, e concordo com a explanação dita pelo colega António Monteiro. Como disse, se assistirem à apresentação do avião, quando o coronel fala do radar que todos podem ver na barriga do avião, é um radar militar, é um radar sofisticado do último grito e, portanto, que faz não só ligações com terra, mas também consegue fazer várias outras coisas. Ele teve a explicar, e convido todos a seguirem, porque houve uma boa explicação feita por o coronel que comandou a equipa que fez essa escolha e que fez essa aquisição. Portanto, aqui, sobre a gestão, penso que está a ser planeada para ser muito criteriosa. O avião vai integrar o Serviço Nacional de Emergência Pré-Hospitalar, portanto vamos ter um serviço pré-hospitalar brevemente que irá não só controlar as ambulâncias para que possamos ter evacuações controladas e gerindo os bens da melhor forma. O avião também vai estar nisto, e os navios também da Guarda Costeira para o efeito, como o que temos na Brava, que faz as evacuações da Brava. Portanto, para se poder ter aqui uma gestão, ou seja, há uma complementariedade. Há uma complementariedade para que isso possa funcionar bem. Portanto, isto está pensado. Mas para a sustentabilidade e a manutenção do avião, já temos durante quase 9 meses ou 1 ano, esteve lá não só os pilotos, mas também o pessoal de manutenção da Guarda Costeira a formar. E agora em Cabo Verde temos também um piloto acho que é um piloto militar e pessoal de manutenção aqui durante 3 meses para passar mais informações. Para além disso, o motor do avião está ligado diretamente à fabricante, os restos dos equipamentos também, e eles conseguem sempre nos apoiar à distância na manutenção que é necessária. Para dizer sobre a sustentabilidade, já foi aprovado em Conselho de Ministros a alteração do Fundo da Aeronáutica Civil, do Fundo da Segurança Marítima, que irá contribuir em uma certa percentagem para a manutenção e as operações deste navio. Para além disto, está-se a fechar com a INPS também um acordo para suportar os custos de evacuações e isto. E este avião tem outras competências que podem ser utilizadas, por exemplo, em busca e salvamento para a nossa região. Nós iremos trabalhar com os países vizinhos para esse efeito também, e portanto depois busca salvamento no nosso FIR, que é maior do que a nossa zona económica exclusiva, e portanto terá fontes de financiamento para que se garantir a sua própria manutenção e operacionalização. Muito bem. Monteiro, também a questão da sustentabilidade.
aprovou-se, ou melhor, o Governo está a trabalhar para a implementação da entidade, portanto, da Aeronáutica Militar, que vai regular a atividade militar, mas também tem a questão do Plano Nacional de Evacuação. O Governo está a perspectivar também alterações a nível da legislação para permitir a garantia da sustentabilidade, portanto, da operação. A aeronave também, um conjunto de ideias, como também aquele fundo que disse, o fundo de manutenção, também para garantir a questão dos ciclos de manutenção, a formação, enfim, que mais é preciso fazer para assegurar essa sustentabilidade, tendo em conta um conjunto de atribuições que este único aparelho vai ter? Bem, repara uma coisa, Zé António. Nós, aqui em Cabo Verde, nós temos um defeito muito grande. Os sucessivos governos. Nós empolgamos-nos, em princípio, quando fazemos algo relevante, mas depois acabamos por deixar cair no esquecimento aquilo que foi, de início, a nossa postura de empolgamento. O que é que eu quero dizer com isto? Eu já assisti várias e várias vezes, porque estou cá já há alguns anos, situações extremamente interessantes, mas com o andar do tempo, talvez por causa do desleixo, as coisas acabam por cair. Eu tenho um exemplo muito claro que eu frisei há bocado, tem a ver com, por exemplo, o navio da patrulha costeira, o Guardião. Repara, quando o Guardião veio, foi uma coisa extraordinária. E cadê o Guardião nestes dias? Nós não temos. E as taxas de segurança são cobradas diariamente, mas podíamos também, e o Guardião penso que pode estar neste leque de equipamentos, direcionar uma parte desta cobrança para se garantir a operacionalidade deste navio e para garantirmos a questão da segurança e a vigilância na nossa zona económica exclusiva. No entanto, isto não acontece. Portanto, o Governo, ao dizer que vai ter uma parte das taxas de segurança para apoiar a funcionalidade deste aparelho, deste avião, nós pensamos que é uma das medidas. Mas aqui o que se vai exigir é que este aparelho esteja sempre operacional. Porque é um equipamento, Zé António, altamente importante para o presente e para o futuro deste país. E, portanto, se é tão importante, nós pensamos que o Governo não deve respaldar-se somente numa parcela da taxa que é cobrada nos aeroportos para garantir a efetividade funcional desse. Nós pensamos que deve haver uma verba que vai ter que sair do Orçamento de Estado encaminhado para a Força Aérea de Cabo Verde, para os serviços militares cabo-verdianos, para poderem contar a todo momento com este financiamento vindo diretamente do Orçamento do Estado para evitarmos determinadas questões. Só para se ter uma ideia, Zé António, estima-se que o custo de manutenção do voo varia entre 6 mil a 9 mil dólares. Entre 6 mil a 9 mil dólares. O custo de manutenção por cada voo. Portanto, nós não estamos a falar de dinheirinho, não. Estamos a falar de muito dinheiro. Estamos a falar de cerca de 1.000 contos. 6 mil a 9 mil dólares. Estamos a falar aproximadamente de 1.000 contos por cada voo, em termos de manutenção. E isso tem que ser garantido. Porque se nós quisermos, de facto, patrulhar toda a nossa zona económica exclusiva, ter todas as informações dos navios de pescas que vêm pescar de forma não oficial, de barcos que passam com mercadorias duvidosas, nomeadamente droga, possibilidade de identificar quando há algum acidente, como infelizmente aquilo que aconteceu ontem com o navio Padre Benjamin aqui na costa de São Nicolau, para estar em cima dos acontecimentos, poder dar indicações precisas e claras para que os equipamentos marítimos possam chegar a estas pessoas e conseguir salvá-las, ter capacidade de evacuação a todo momento,
nós temos que ter os recursos financeiros disponíveis para não se chegar a um determinado momento e dizer, não, o avião não sai porque não há combustível. Deus há de defender que isso aconteça. Muito Portanto, bem. do orçamento do Estado tem que se ter uma verba que garanta o funcionamento normal, sem sobressaltos, em tempo útil, deste equipamento que nós, a UCID, consideramos de extremamente importante e, por isso, demos parabéns ao Governo e demos parabéns às pessoas todas que estiveram envolvidas no processo. Portanto, o recurso financeiro para garantir a manutenção, garantir o bom funcionamento e garantir que esse aparelho esteja sempre no ar para a vigilância da nossa zona económica exclusiva é altamente importante, assim como a própria aquisição do aparelho. Caso contrário, temos um bom aparelho, mas não tendo combustível, não tendo dinheiro para fazer a manutenção em tempo útil, é perda de tempo. Muito bem. Walter Évora, qual é a perspectiva? Como conseguir essa sustentabilidade da aeronave, apesar do governo, da ministra da Defesa ter dito que neste momento está sendo feito então um conjunto de, enfim, a legislação, nomeadamente sobre a taxa de segurança aérea que está a ser feito, portanto a seguir vai ser enviada para promulgação, vai seguir também uma outra em relação ao Fundo de Segurança Marítima, enfim, um conjunto de instrumento para garantir então essa sustentabilidade. Mas o Monteiro está a dizer aqui que cada voo deve custar entre 6 a 9 mil dólares. Como conseguir essa sustentabilidade, tendo em conta também as múltiplas tarefas que são atribuições a este aparelho? Sim, sabemos que os custos de manutenção e mesmo de operação desta aeronave são elevados, e essa questão da sustentabilidade e do uso eficiente desta aeronave é uma questão muito pertinente, mas entende-se que são questões que foram equacionadas pelo governo antes da aquisição deste equipamento. Espera-se, pelo menos, que assim seja, porque não se pode fazer um investimento desta envergadura para num momento posterior se transformar num ativo subutilizado. Isso é que não se quer. Quer-se que o equipamento esteja aqui ao serviço do país para apoiar principalmente a nível das evacuações médicas e outras operações importantes para o Por país. exemplo, os Correios de Cabo Verde queriam, pelo menos havia essa intenção de transportar cargas aéreas usando este avião da Guarda Costeira. Lá está. Podia ser um meio também. A forma de garantir a sustentabilidade tem que ser apresentada pelo governo. Okay. O governo tem que apresentar um plano claro, público, transparente, de como se vai garantir, portanto, a sustentabilidade financeira da utilização desta aeronave. Veja que na altura em que tínhamos os voos do Dornier, da Guarda Costeira, eu mesmo participei em várias operações de evacuações, havia afretamento deste avião. Se pagaria, portanto, as deslocações, a INPS pagava, particulares pagavam, portanto, havia critérios objetivos de garantia. Mas mesmo esse critério não livrou de que o aparelho ficasse, portanto, tivesse uma avaria. Essa questão do Dornier é uma questão que tinha que ser esclarecida por este governo, muito sinceramente, quando o governo entrou em funções. Acho que não foi muito bem. Não foi bem esclarecida a questão do Dornier, que era um equipamento muito importante para o país, que tinha custos comportáveis e foi utilizado para salvar muitas vidas e para fazer muitas missões. O governo deixou esse equipamento Dornier se degradar. Tive 4 anos. Deixou-se degradar e depois vendeu ao desbarato. Portanto, esse Dornier está sendo utilizado aqui no nosso continente africano a fazer várias missões. Hoje em dia saiu a voar de Cabo Verde com as suas próprias asas, né? Não é que era um equipamento de sucata que estava aqui, mas pronto, isso eu diria tema para um outro debate. Mas eu diria só para rematar o seguinte: o país não pode continuar a viver entre a euforia da aquisição e a frustração de má utilização de recursos. A boa utilização dos recursos, a boa gestão
deste equipamento é fundamental para garantir que efetivamente que esse investimento tenha sido um bom investimento para Cabo Verde. Paulo Veiga, essa sustentabilidade, para além do que já disse também, que o governo já avançou para garantir essa sustentabilidade, o que é preciso fazer mais, ou acha que essas medidas são suficientes para garantir essa sustentabilidade, para não ficar como o Dornier, que ficou 4 anos parado? Pois, aqui só para perguntar ao colega António Monteiro, antes de avançar para a resposta, está a falar em 1000 contos por quantas horas de voo? Quer dizer, normalmente fala-se do custo por horas de voo. Portanto, o King Air, ou o nosso rei dos ares, em média, como ele disse, pode-se pesquisar facilmente, e fiz uma pesquisa muito rápida, em média gasta cerca de $1.200 por hora de voo. Portanto, gasta por 400 horas ano cerca de $80 mil de manutenção. Portanto, muito equiparado ao Dornier, que varia entre os 1.200 e 1.500 por hora de voo e uma manutenção mais elevada. Portanto, aqui era só para esclarecer, porque depois deitamos números e depois não sabemos com o que é que estamos a comparar. Portanto, se estiver errado, que o colega me corrija e me esclareça sobre esta questão. Acha que o Monteiro não tem um esclarecimento? Monteiro. Como? Paulo Veiga está a pedir aqui algum esclarecimento sobre horas de ser por hora, que está a avançar esse montante. Eu falei de voo. Sim, mas quantas horas de voo? Ele está a perguntar agora quantas horas. Falei de voo. Por cada voo, este é o valor. Por isso é que varia entre 6 mil a 9 mil. Repare que há uma decalagem enorme entre 6 mil a 9 mil. A diferença de 3 mil. Portanto, é do voo que eu falei. Não falei do custo de hora de voo. Porque os dados estão todos aqui. Monteiro, o custo médio de voo o custo médio de voo para o Beechcraft King Air 360 ER varia dependendo de fatores como combustível, manutenção e horas de operação. Estima-se que o custo variável por hora seja de $1.200, enquanto o custo total de afretamento por hora pode chegar aos $3.000. Portanto, se tivesse a fretar o avião, pagava-se 3 mil. Portanto, não pode ser por voo, Monteiro. Além disso, o custo fixo anual para operar esta aeronave é estimado em $377 mil. Portanto, é só para... Quer dizer, pontuar, eu só estou a pontuar também as informações Paulo que Veiga. estão em sites. Eu até lhe digo qual é o site. É comparative-privateplanes.com. Portanto, mas repara uma coisa, Paulo. Qual é o custo do galão naquele site e qual é o custo do galão do Jet A1? Não, aqui eles fazem uma média, Monteiro. O avião, o King Air, está no mundo inteiro. Portanto, eles fazem uma média. Portanto, não me diga que o nosso custo de combustível é 10 vezes superior ou 20 vezes superior. Eu sei que é caríssimo. Mas é caríssimo. $5 e mais de $5 o galão. Bom, é caríssimo. Isto daria outro debate. É caríssimo. Por isso mesmo é que eu disse que é Vamos preciso deixar o Paulo Veiga para... concluir então a Monteiro e depois, se calhar, isso é um assunto para um próximo debate mais uma questão ao Monteiro. Ele disse somente da taxa aeroportuária. Eu não disse isso, portanto, nem o governo disse isso. Eu falei na taxa de segurança aeroportuária, eu falei na taxa marítima, de segurança marítima. Eu também falei do acordo com a INPS e outras instituições. O senhor jornalista disse aqui uma das outras instituições, que é os Correios de Cabo Verde. Tinha dito isso. Exato. E portanto, há vários lugares para ir buscar o orçamento para isto. Agora, no orçamento do Estado, com certeza que irá haver verbas para a Guarda Costeira também contribuir aqui. Ou seja, o Paulo Veiga também está a defender que deve haver, como o Walter Évora defendeu, deve haver uma verba destinada a esse... O funcionamento... Não defendeu. Foi o Monteiro. Sim, Monteiro. Eu não estou a defender isto. Eu estou a dizer que no orçamento da Guarda Costeira vai haver valores destinados
a um novo aparelho que eles têm, da mesma forma que têm para os meios marítimos e terrestres que eles têm. Okay. Portanto, é isso que eu estou a dizer. E é óbvio que me parece óbvio. Agora, há os planos e há a questão do avião nunca estar parado. Só da segurança marítima, se for 5%, é um valor enorme. Se formos buscar a FIR, é outro valor enorme, porque a FIR antes sustentava os aeroportos que não tinham receitas próprias para fazer a manutenção. Neste momento, como sabemos, fizemos o acordo com a Vinci, que faz a exploração dos aeroportos, já não recebe montantes da FIR para este efeito. E, portanto, eu penso que o Governo fez bem e tem bem planeado a utilização disto. E também para poder pôr o Guardião a funcionar. Sobre o Guardião, só teria que dar um esclarecimento. O Guardião teve um defeito de fabrico que parou várias vezes, que tem a ver com os veios que empenam e têm esse problema agora resolvido em definitivo juntamente com a fabricante, que é a Damen. Portanto, era isso que queria dizer. Muito só para encerrarmos isto, vamos dar uma volta, começarmos pelo Walter, sobre o que o Paulo acabou de dizer, o Monteiro, o que é que tem a acrescentar ainda sobre, enfim, essa aeronave e as atribuições, em um minuto? Não há muito mais a acrescentar. Como eu disse, o PICV saúda a chegada desta aeronave, naturalmente que exige clareza, responsabilidade, seriedade na sua gestão. Entendemos que houve um processo muito doloroso em termos da governação do país, particularmente nesses setores que esta aeronave vai contribuir, e que foram 9 anos muito difíceis para os cabo-verdianos, e era fundamental relembrar, portanto, o percurso que se fez até agora. Agora que se chegou, espera-se que seja bem utilizado ao serviço do país e que os problemas que tivemos no passado, particularmente em relação às evacuações não voltem a repetir. Em termos de remate final, diria isso. Monteiro, em relação ao que, para o que já disse, em relação aos preços, aos custos, o que mais tem a adiantar? Bem, eu queria adiantar o seguinte. Pronto, o Paulo falou aqui de 1.200 litros de querosene. $1.200, caro colega. Litros ou dólares? Dólares. Pronto, então eu vou dizer o seguinte. O que nós temos é 490 quilos de querosene por hora. Multiplicando os 490 vezes 0,8, estamos a falar de 500 e tal litros de combustível por hora. E se nós tivermos o galão a mais de $5 o litro, o galão a mais de $5, nós estamos a falar de cerca de $1,45 por litro de querosene. Portanto, aqui é fácil fazermos as contas e chegaremos... Monteiro, as contas do Paulo Veiga não batem certo com o seu? De maneira nenhuma. Não batem. É que está o problema. Não batem. Esse é o problema. Mas, de qualquer das formas, o que nós temos que pedir ao Governo e a todos aqueles que irão estar diretamente ligados a este aparelho é que se faça tudo para termos uma vida útil extraordinária deste aparelho. Muito bem. Paulo Veiga, só para terminar agora... Vou concluir. Para poder acudir em situações emergenciais e conseguir garantir a segurança do país em termos de fiscalização e conseguir também garantir a vida dos cidadãos cabo-verdianos e daqueles que vivem aqui connosco. Vamos ouvir então agora Paulo Veiga para fecharmos esse ponto. $5 considerando sem escudo o câmbio, são 500 escudos. 500 escudos vezes 500 litros dá 250 contos, colega Monteiro. Portanto, aqui... para chegar aos 1.000 contos ainda temos muito. Mas o consumo de combustível, Paulo. Sim. Ok, vamos ultrapassar isto. Mas não, estou-lhe a dizer que o valor médio está correto, mas pronto, isto fica para aqui. Aqui é congratular mais uma vez e todos nós devemos congratular com e parabenizar a equipa técnica
da Guarda Costeira e de todas as instituições cabo-verdianas que negociaram e conseguiram fechar este aparelho. E também parabenizar o Governo por ter apoiado e ter conseguido os financiamentos para o efeito, e desejar boa sorte ao nosso rei dos ares, portanto King Air traduzido em português, e dizer que teremos todos que fazer uma boa utilização deste. Pedir às instituições, à Guarda Costeira, mas também a responsabilidade que é do Governo de criar o melhor plano possível da utilização desse aparelho para bem dos cabo-verdianos e que salve muitas vidas. Bom, saímos agora do ar para o mar. Walter Évora, o Governo anunciou na semana passada que deverá ter, ou anunciou que vai, enfim, a construção de um navio para navegar num prazo de 24 meses será entregue à Enapor portanto, para isso. Mas antes, em 2023, já tinha sido também anunciado a compra pelo Estado de começar, portanto, dos 4 navios que o Estado pretende comprar, com financiamento de 15 milhões de dólares garantidos pelo Banco Mundial, segundo disseram, e havia já alguns contactos com estaleiros na Grécia e na Holanda para aquisição desses navios e, portanto, 2 devia chegar em 2023. Agora, esse anúncio, como é que vê esse anúncio? É necessário também de termos mais, enfim, navios para fazer essas ligações que tanto se precisa entre as ilhas? Olha, o governo do MPD tem demonstrado uma gestão desastrosa, incoerente e profundamente opaca no setor dos transportes marítimos. A forma amadora, atabalhoada e incompetente com que se tem conduzido este dossiê revela que é um executivo mais preocupado em proteger os interesses privados, escusos e ilegítimos do que defender os superiores interesses do Estado e do povo cabo-verdiano. Depois de anos a prometer e a não cumprir, após sucessivos anúncios falhados e decisões que lesaram gravemente o interesse nacional, eis que surge o governo agora, a poucos meses do fim do mandato, com mais uma promessa, a construção de um navio de raiz. Mas vejamos, no início de 2023, o mesmo governo já havia anunciado a aquisição de 4 navios, com recurso ao erário público, que seriam entregues à mesma concessionária. 2 desses navios, segundo o governo, já tinham financiamento garantido do Banco Mundial, num valor de 15 milhões de dólares, e estariam operacionais até o final de 2023. Agora, em pleno segundo trimestre de 2025, o governo volta a anunciar a aquisição de um único navio, sem fazer referência aos outros 3 e sem dar cavaco nenhum em relação ao processo anterior. Mais uma vez, um anúncio feito com uma grande carência de informação. Ou seja, o PAICV certamente não está a levar muito a sério, não acredita nestes anúncios. O governo está em modo campanha. Né? O governo está em modo campanha, o governo está em modo de aliciamento eleitoral. E esses anúncios têm essa finalidade. Monteiro, como é que é o CID? Permita só complementar. Seja telegráfico, então. Nós temos que recordar, quando se iniciou, portanto, esse processo de concessão, também tinha um conjunto de responsabilidades que tinha a concessionária. Depois veio fazer adenda ao contrato, um conjunto de coisas. Sim. Que não cumpriu e o governo, em vez de destacar responsabilidades, essa concessionária brindou com ainda mais direitos, com ainda mais pagamentos, portanto, à custa dos interesses lesivos. Portanto, Vamos ouvir então António Monteiro, deputado da UCID, que está a partir de São Vicente. António Monteiro, como é que, enfim, a UCID recebeu esse anúncio que foi aprovado em Conselho de Ministros na semana passada sobre a compra de raiz de um navio que deverá estar operacional em 24 meses? Zé António, nós recebemos este anúncio como mais um desencanto. Mas um desencanto na medida em que o governo de Cabo Verde, que assinou
um contrato com a CV Interilhas, já, se não me falha a memória, há uns 6 anos, sensivelmente atrás, em que do contrato estava estipulado que a companhia traria para Cabo Verde 5 navios Ro-Ro em excelentes condições técnicas e com um determinado limite de anos de funcionamento. A verdade é que a companhia não cumpriu com o contrato. Nós, os deputados da UCID, eu pessoalmente na altura e o deputado, hoje o presidente da UCID, João Luís, fomos à Procuradoria-Geral da República apresentar uma queixa porque entendíamos na altura que o contrato era lesivo aos interesses dos cabo-verdianos, na medida que, na vigência do contrato de 20 anos, Cabo Verde iria pagar aproximadamente cerca de 12 milhões de contos de compensação a esta mesma empresa. E eis que nós somos surpreendidos há uns anos atrás com uma adenda em que o governo passou a assumir agora que seria o governo a trazer alguns navios para dar à empresa. E agora somos mais uma vez surpreendidos que já aqueles navios não vêm. Agora virá um navio que o governo irá mandar fazer através da Enapor, e é uma prática. Se o avião, o King, foi comprado pela ASA, agora, pronto, este navio que virá daqui a 2 anos, será comprado em princípio pela Enapor. Então, quer dizer, o governo, ao invés de obrigar a empresa que teve no concurso, que ganhou o concurso, independentemente dos rearranjos que foram feitos posteriormente para que alguns armadores nacionais entrassem nesta companhia. Ao invés do governo obrigar esta companhia a cumprir com aquilo que foi assinado, o governo vem assumir agora um compromisso que é o governo a colocar à disposição da companhia navios e depois este será amortizado, segundo informações que nós temos, através do valor da compensação que se vai pagar. Muito bem, portanto, Paulo Veiga, vamos ouvir Paulo Veiga Monteiro, depois voltaremos a São Vicente. Sobre este assunto, há o anúncio da compra, construção de reis de um navio para que num prazo de 24 meses estar a operar nas águas cabo-verdianas. Mas antes, em 2023, já tinha sido anunciado a compra de 4 barcos. O que é que aconteceu nesses... Portanto, antes de ir direto a este assunto, dizer que já sabemos qual é a posição da oposição sobre a concessão marítima que existe. Eles querem forçar que a Justiça tenha a mesma opinião que eles. A Justiça não tem. A PICV já foi a Procuradoria-Geral, a UCID já foi a Procuradoria-Geral e infelizmente não lhes correu de feição, mas pronto, é o que é. Primeiro não era um concurso internacional, agora já não é uma questão de concurso internacional, agora é uma questão da indemnização que é elevada, mas mais uma vez peço aos colegas aqui e aos partidos que representam que façam as contas e digam qual seria o outro valor. Como é que seria feito de outra forma? Portanto, sabemos que devido à insolidariedade e à dimensão de mercado que temos que pagar indemnização compensatória em Cabo Verde. Paga-se nas Canárias, que tem 18 milhões de turistas. Paga-se nos Açores, na Madeira e, portanto, em Cabo Verde não é diferente. Agora é uma questão de saber qual é o valor que se deve pagar. Agora, esse pagamento está a corresponder com os serviços que estão a ser prestados neste momento? Este pagamento não tem a ver, não é um lucro ou um pagamento para isto. Este é um pagamento das despesas efetuadas que não são cobertas porque os bilhetes... seja para e cobrir a carga, a linha deficitária. A linha deficitária. Nós acabamos de falar da sustentabilidade do King Air. Vai custar e custa um valor. Eu e o Monteiro não entendemos no valor, mas é o valor. Sim. Portanto, nós temos que discutir qual é esse valor e qual é o melhor mecanismo. Eu penso que é mais útil para o povo cabo-verdiano, nós, partidos políticos, com responsabilidade e com representação no Parlamento, passarmos a discutir, em vez de discutir
a empresa A ou a empresa B, ser cabo-verdiana ou ser estrangeira, discutirmos um modelo e apresentar alternativas de modelo que melhor represente o país. Sobre a transparência, todos sabem qual é o valor, está publicado no site das finanças, vem no Orçamento de Estado, o contrato é publicado, portanto, todos nós sabemos o que é. E o Governo fez uma adenda, apresentou, publicou, alterou os mecanismos. E a partir daí tem que cumprir o que ele pôs no contrato. E pôs no contrato que ia comprar 4 navios. E que era o Governo a fazer a aquisição dos navios que precisam ser substituídos ou melhorados ou renovados. Agora estão a questionar esse valor agora, porque é neste esses 15 milhões para a compra dos dois barcos. O financiamento do Banco Mundial está ainda garantido? Está garantido. Portanto, o Governo, através de uma equipa técnica de pessoas da ENAPOR, técnicos da ENAPOR, do IMP, dos armadores, fez uma pesquisa durante 2 anos, pesquisou e visitou mais de 80 barcos e não foi aprovado tecnicamente para adequar às características que nós temos aqui. Ou tinha rampas curtas, ou tinha uma dimensão maior do que os nossos portos podem levar, ou não era adequado para as nossas águas. E a realidade é que não estamos a encontrar no mercado navios que, segundo os técnicos, eu tenho que fazer fé que eles sabem mais de qualquer um de nós que estamos cá, que não somos técnicos, não se está a encontrar, passado 80 barcos, o Governo decidiu mandar fazer um de raiz com as seguintes características: comprimento 70 metros, largura 14 metros, calado até 4 metros, para poder atracar em todos os portos que nós temos. Um pontal de 6 metros, número de passageiro mais ou menos 300. E o Paulo Veiga acredita que em 24 meses teremos esse barco a navegar nas águas da ENAPOR. Já foi feito o decreto. O decreto é de... Eu já lhe digo a data do decreto. Portanto, o decreto é deste mês. Portanto, a ENAPOR, a partir de maio, vai abrir o concurso aos estaleiros internacionais para começar a produzir o barco. E um barco, normalmente, se nada acontecer, se não houver falha de materiais, se não houver uma guerra... Outra guerra que não haja, que o mundo está bastante instável, normalmente consegue produzir um barco em 18 meses. E, portanto, eu acredito que teremos um barco novo. Agora, aqui a questão não é... a questão é, fizemos o contrato, estamos a cumprir o contrato, o Governo está a cumprir o contrato, fez o adenda, está a cumprir. E a empresa que está a explorar isto, que é uma empresa mista, que tem um parceiro que é o Grupo ETE, que tem 30 anos em Cabo Verde e 49% pertence à maioria dos armadores cabo-verdianos. Isso já portanto, agora a questão é: o valor é correto? O serviço pode ser melhorado? Eu acho que sim. Eu acho que é preciso melhorar o serviço. É preciso avançarmos rapidamente com os gares marítimos, que não cria condições e satisfação das coisas. É preciso muita coisa, mas estamos a caminhar e agora não estamos a discutir a ilha de São Nicolau passar 4 meses sem barcos, nem Brava, nem Maio. Estamos a falar de um dia, 2 dias. Muito bem, vamos atrasos. ouvir agora Walter Évora. Paulo Veiga disse que então esses 15 milhões do Banco Mundial estão reservados e que visitou-se cerca de 80 barcos, que não há barcos no mercado. Por isso que o Governo vai adaptar a realidade cabo-verdiana. Por isso que o Governo vai mandar construir um de Reis. Não, antes isso disso, convence o PICD? Antes disso, é preciso que os cabo-verdianos entendam como é que todo esse processo evoluiu. Quando o Governo foi buscar este parceiro, supostamente era um parceiro que trazia know-how, mas também trazia capacidade de investimento. Esse parceiro tinha a obrigação contratual de trazer navios. Não trouxe esses navios.
Houve essa adenda que nesse já primeiro se falou arranjo, muito. nesse Sim. primeiro arranjo, se previa uma compensação financeira a essa empresa caso tivesse perdas. Nesse primeiro arranjo. Com a nova adenda que se fez, que tem cláusulas leoninas, draconianas para o interesse nacional, se prevê a indemnização compensatória anual de 6,6 milhões de euros pagos antecipadamente, sem exigência de apresentação de contas. Agora, acha que o serviço prestado... Mas mais, veja, também ainda inclui a possibilidade de compensação financeira adicional. Isso já disse que é para cobrir as linhas deficitárias. Sim. Ricardo, isto é um escândalo. Agora, os cabo-verdianos têm que saber que Cabo Verde está a pagar a esta empresa, em média, 2.000 contos por dia. Walter, eu perguntava agora, esse montante... esse montante, quando fazemos sem que haja um reflexo, não há reflexo na qualidade do serviço prestado. Na qualidade dos serviços prestados, na estabilidade dos transportes e, portanto, na eficiência. Portanto, isto é que estamos a falar. Nós entendemos que Cabo Verde merece mais. O povo merece ser respeitado. O setor dos transportes marítimos, vital para a coesão nacional, merece uma gestão séria, competente e transparente, e o PICV já anunciou que vai avançar sim com uma comissão parlamentar de inquérito para clarificar, tirar a limpo todos os meandros desse processo, deste negócio que é altamente... Essa CPI será pedida na próxima sessão ou... Não posso dizer já se será na próxima sessão, mas eu posso lhe garantir que o PICV vai avançar com uma CPI no Parlamento. Monteiro, o PICV vai pedir uma CPI. O Paulo Veiga já esclareceu também que o montante, o financiamento do Banco Mundial está a garantir esses 15 milhões, que era para adquirir as duas embarcações, que os técnicos visitaram cerca de 80 barcos, mas não encontraram barcos que eram, enfim, adaptáveis aos mares de Cabo Verde. Bem, Zé António, primeiro é preciso dizer que nós não estamos a tratar de 15 milhões de dólares. Nós estamos, de dólares ou euros, já me esqueci. Nós estamos a tratar de 25 milhões, 2,8 milhões de contos para um navio. Repare, se antes, segundo disse, eram 15 milhões para 2 navios, agora nós estamos a falar de 25 milhões para um navio daqui a 24 meses, daqui a 2 anos, sensivelmente. E nós sabemos normalmente o que é que esses prazos dão. Isso é para as pessoas poderem entender lá em casa. Segundo, escolheu-se a Enapor, tudo bem, mas o core business da Enapor não é transportes marítimos, não é. E a Enapor não tem expert nesta matéria dos transportes marítimos, não tem. Portanto, não sei porque é que o governo, a semelhança daquilo que fez com a ASA, o facto de se ter um aeroporto onde aterram os aviões, ou o facto de ter uma gestão de portos onde atracam os navios, não disponibiliza de forma automática a expertise em determinadas áreas. Não é este o negócio da Enapor. O negócio da Enapor é as infraestruturas portuárias para melhor fazer-se o transbordo, a descarga ou a carga de materiais, de mercadorias, a carga ou o embarque ou desembarque de passageiros que passam. Esta é que deve ser a finalidade da administração do porto. E o governo vai dar a esta empresa esta possibilidade de procurar navios. Não, há armadores aqui. Nós temos armadores nacionais com muita experiência na área, que poderiam ser contactados pelo governo para irem vistoriar, para irem à procura dos navios que o país precisa. E, repara uma coisa, nós estamos a falar de 2,8 milhões de contos. Mas, Monteiro, só para colocar aqui um outro número em cima da mesa, no primeiro, o anúncio de 2023 era para a compra de navios com menos de 15 anos. Talvez por causa disso era mais barato do que a construção de reis. Talvez, não sei. Não, tudo bem. É claro que comprar um navio de segunda mão
ou mesmo de um navio com 10, 15 anos, é sempre muito mais barato do que mandar fazer. Pois, por causa disso, talvez mas a questão que se coloca é esta. Quer dizer, nós não temos armadores. Vou dar um exemplo. Nós temos um armador aqui, em São Vicente, que há uns anos atrás, há 5, 6 anos atrás, se não me falha a memória, quis um aval do governo, se não me falha também a memória, e peço desculpas se estiver aqui, posso até estar um pouco enganado, um aval para ajudar a comprar um navio em segunda mão, de 150 mil ou 100 mil contos, uma coisa assim que valha. O governo não deu este aval. Não deu. E são pessoas experimentadas, pessoas que estão dentro dessa área, que trabalham, que já deram um contributo valioso neste setor marítimo. O governo não deu. Portanto, aqui nós temos um expertise cabo-verdiano que deve ser utilizado, porque se nós não utilizarmos aquilo que é nosso, independentemente de se dizer não, a CV Interilhas é uma empresa cabo-verdiana. Sim, de facto, é uma empresa cabo-verdiana. Mas é preciso dizer que foi preciso meter-se a grande maioria dos armadores tiveram que entrar à força para esta companhia, porque o governo na altura, e o meu caro amigo Paulo Veiga sabe disso, exigiu como uma das condições a capacidade financeira. Ora, e estes armadores nossos, que juntaram-se, pela primeira vez juntaram-se, não tiveram esta capacidade. E já agora o António Monteiro concorda com a CPI que o PAICV pretende pedir? Olha, infelizmente eu devo dizer que as CPIs, infelizmente, no nosso Parlamento não dão em nada. É mais um para chegarmos no fim com um resultado zero. Portanto, ter CPI ou não ter, para nós, o CID, é a mesma coisa. Muito bem. Portanto, esta é a questão de fundo. Porque a CPI não vai dar em nada. Sim. Paulo Veiga. Nenhum ainda deu. Nenhum ainda deu. Portanto, não é esta que vai dar. E Paulo Veiga, esta CPI do PAICV tem razão, tem pernas para andar? Já disse que não há nenhuma irregularidade que se possa... Eu pessoalmente acho que não tem razão e não tem pernas para andar. Mas, olha, se o PAICV quer uma CPI, quanto mais pudermos esclarecer os cabo-verdianos, e se esse é o instrumento que o PAICV acha que é a forma de os esclarecer, então o MPD e o grupo parlamentar do MPD está tranquilo e irá com certeza ouvir as motivações e analisar e decidir em consonância com isto. Portanto, não nos aflige, porque, como eu disse, mais transparência do que há, toda a gente tem os dados. Sim, sim. Todos falam dos dados e falam das questões. Depois dizem que às vezes não são coincidências. Sim, mas pronto. Agora, uma coisa é eu ter uma opinião e uma perspectiva e depois não ser o que eu quero. Portanto, isto é facto. Mais uma vez, aqui o Monteiro diz que forçou-se. Não estamos num estado ditatorial, quer dizer, os armadores são livres. Há armadores que fizeram parte da Cabo Verde Interilhas, saíram da Cabo Verde Interilhas e estão a operar no mercado. Portanto, não temos exclusividade, temos armadores que receberam o aval do Estado, o apoio do ecossistema da ProGarante, Pro-Empresa e têm navios a operar, provavelmente na linha mais rentável de Cabo Verde. Portanto, tudo isto depois é visto de uma perspectiva como se esquece essa questão com de haver outros armadores e isto. Agora, Paulo, eu peço um comentário sobre o acidente de ontem. Ainda não temos elementos suficientes, mas a entrevista do capitão está a dizer, por exemplo, que o barco poderá estar, certamente tinha peso a mais. O MP diz que não havia peso a mais. Um comentário sobre este acidente. O comentário que eu tenho sobre isto é de lamentar e solidarizar com o armador e também com a tripulação e os donos de carga que perderam as suas cargas. Espero que tenham tido seguros para poder cobrir esta questão. Este acidente vai impactar
as obras em São Nicolau, porque iam, segundo o comandante, iam máquinas, mas eu prefiro não comentar as declarações nem do IMP nem do comandante, porque primeiro não tenho os dados, não sei quanta carga que aquele navio está autorizado a carregar, o que é que foi carregado. Portanto, serenamente temos que aguardar as investigações que irão ser feitas pelo IPM. Portanto, é uma entidade diferente que faz as averiguações e irá fazer as investigações, analisar as documentações, saber se o barco saiu ou não, se o barco tinha toda a documentação e a sacar as responsabilidades que tem que ser. É só de lamentar, mas não quero deitar combustível à fogueira aqui com opiniões sem ter dados e sem ter ainda nada. São informações preliminares. E depois também lembrar que até o comandante dar a entrevista, não sei se foi uma boa ideia, porque aquilo foi um susto, aquilo emocionalmente pode ser comprometedor estar a falar a comunicação social logo a seguir a um acidente, mas pronto, é só isso. Walter Évora concorda que, enfim, como aqui um comentário sobre... É de lamentar? Sim. Esse acidente na São Nicolau. Concordo 100%. A perda deste navio é uma grande tragédia para Cabo Verde, é uma perda muito grande. Ainda bem que não houve perdas humanas. Sobretudo, acho que era 2 navios de carga que o país tinha, se não me engano. O navio Padre Benjamin, da empresa Verde Lange, tinha uma importância muito grande na logística de transportes em Cabo Verde, uma importância grande para a economia nacional. Impulsionava o comércio interno, externo, fortalecendo as atividades comerciais e industriais locais, promovia o crescimento económico. Nesse navio transportava-se uma grande parte da carga nacional, e a sua perda, portanto, representa um desafio enorme para poder repor, portanto, os serviços que esse navio prestava. É prematuro ainda vir fazer considerações sobre as causas do acidente. Acidentes acontecem. É preciso que isso fique claro, que independentemente dos governos ou do Estado, das embarcações, os acidentes acontecem. E quando acontecem, temos que ter a responsabilidade para fazer análise fria, criteriosa, e não tentar tirar proveito político dessas situações. Para já, como eu disse, não há como fazer nenhum comentário em relação às causas do que aconteceu. Temos neste momento 2 declarações, um do presidente da IMP e portanto, do comandante, que são declarações um pouco até contraditórias uma à outra. São contraditórias, mas ainda não há como se pronunciar em relação às causas. Há que se fazer um inquérito, uma investigação, e acima de tudo há que se pensar em como colmatar a lacuna que este navio vai deixar, portanto, aqui para a nossa logística marítima nacional. Monteiro, um comentário sobre o acidente ontem em São Nicolau? Bem, é uma situação dolorosa, né? Porque perde-se um equipamento que era de extrema importância para o país. Eu penso que é um equipamento que fazia transporte de cargas mais pesadas entre as ilhas, acima de tudo na questão das obras públicas, que era fundamental. E graças a Deus não tivemos perdas humanas, o que é de se regozijar. No entanto, assim como os meus colegas disseram, pronto, é prematuro nós fazermos qualquer tipo de análise. Os acidentes de facto acontecem e é preciso vincar isto de forma clara. Os acidentes de facto acontecem. É preciso também nós termos sempre em linha de conta que no mar não há figueiras para se subir. Portanto, todos os cuidados devem ser redobrados, todas as exigências devem ser também, passo a redundância, exigidas, para que possamos ter os nossos mares mais tranquilos, sem grandes sobressaltos como o que aconteceu ontem. Portanto, é dar aqui uma palavra de solidariedade a toda a tripulação, ao comandante do navio,
ao armador ou aos armadores, e esperamos que tenham seguido à risca aquilo que se exige no mundo dos negócios e que tenha havido os seguros competentes para se poder aliviar a perda, que é uma perda enorme, não só a nível financeiro, mas acima de tudo a nível patrimonial para o próprio país, que perder uma embarcação daquela dimensão em Cabo Verde vai ser um grande rombo, e Deus queira que aqui seria necessário o governo rapidamente entrar para ajudar a repor este nível de transporte, para que as ilhas e as obras previstas não parem. Muito bem, ainda ficamos em São Vicente com Monteiro para o último tema, que são as expedições marítimas, que normalmente nos últimos dias, por exemplo, no final de março havia uma embarcação, há dias também mais um na Baía do Inferno. Que importância essas expedições poderão ter e como, enfim, e também os riscos que poderão advir, portanto, dessas expedições científicas? Porque já se disse também que já houve roubo, por exemplo, de tesouros aqui em Cabo Verde. Bem, normalmente as pessoas dizem... Roubos aquáticos, já havia essa... Sim, fala-se muito, e é bem provável que possa haver, mas não havendo dados, dificilmente nós conseguiremos dizer isso. Mas vamos ao que mais interessa. Pronto, as expedições científicas são sempre importantes, acima de tudo quando se fala de um ambiente que é totalmente desconhecido para uma grande parte do mundo e para nós cabo-verdianos de forma particular, porque nós não conhecemos com a clareza necessária as profundidades do nosso mar, e não conhecendo dificilmente saberemos aquilo que nós temos na profundidade dos nossos oceanos e aquilo que nós deveremos fazer para poder tirar o máximo proveito da riqueza que o fundo dos mares em Cabo Verde alberga. Mas uma coisa nós temos a certeza, Zé António, e que nós não estamos a aproveitar desde já, é o gradiente da temperatura, a diferença de temperatura entre o nível superior das nossas águas e o nível inferior à profundidade. Nós temos uma diferença de quase 25 graus entre aquilo que é a superfície e aquilo que é a profundidade. E que proveito poderíamos tirar mais? Como sempre eu falo de energia, né? Sim, sim. Sempre era aproveitamento de energia, desalinização da água do mar através do aproveitamento deste diferencial de temperatura, o que ajudaria imenso, precisamente nas zonas na costa de Santo Antão e na Costa do Fogo e a Brava, que têm profundidades muito perto da costa interessantes, e nós estamos a desperdiçar essa possibilidade. Uma outra também, aqui já não defenderia muito, mas é preciso estudar para se ver o que é que nós temos, e estas expedições poderão ter esta propriedade, é conhecer aquilo que nós temos em termos das terras raras e dos possíveis minerais, como o cobalto, que é extremamente interessante na nova indústria eletrónica, que, devidamente analisado e com os cuidados necessários, sabermos, não se vai explorar, não se vai fazer a mineração marítima, mas pelo menos saber e se a quantidade que o país possa ter justificaria alguma exploração. Portanto, isso sem falar dos seres vivos, conhecer de facto que tipo de peixe, que espécies de seres vivos nós temos nas profundezas, e para termos a capacidade da sua exploração comercial, porque fala-se muito, repare, no camarão soldado. Nós tivemos aqui um tempo que o camarão soldado foi a figura de proa para exploração marinha, mas hoje em dia já não se fala. Temos, não temos, mas com esses estudos, com essas expedições científicas, com a possibilidade de termos
ROVs, ROV, pronto, assim que está bem, de irem a profundidade de 4.000, 5.000 até 6.000 metros de profundidade e saber o que é que anda lá para baixo, eu penso que é sempre bom, e Cabo Verde deve incentivar não só a vinda de navios como esse Ocean Explorer ou outros navios do tipo, para poder não só dar-nos a conhecer aquilo que temos nas profundezas dos oceanos, mas acima de tudo incentivar os nossos cientistas, os nossos jovens estudantes a enveredar para essa área. Sim, do Isaac Muito Mar, bem. Vamos ouvir então agora Paulo Veiga, como é que vê essas a avançarem nesse sentido. essas expedições que têm acontecido por aqui. Eu só posso congratular com tudo isto. Portanto, como sabem, Cabo Verde posicionou, ainda no tempo do governo do PICV, como um marco para a investigação do Oceano Médio. Portanto, ao fazer o acordo com a Geomar e a Alemanha para se montar um centro de investigação, o Centro Oceanográfico de Mindelo, e portanto que foi inaugurado em 2017 e foi operacionalizada, e a partir daí era incentivar mesmo a investigação a vir a Cabo Verde, para nós também podermos permitir que os nossos investigadores, mas também os nossos estudantes, possam fazer isto. A investigação oceânica é quase tão cara, se não mais cara, do que o do espaço. E, portanto, não se consegue investigar os oceanos sem a parceria internacional e sem a visita dessas embarcações e desta tecnologia. Só para ter noção, só conhecemos 10% do nosso oceano, que cobre 70% do nosso planeta. Portanto, isto quer dizer que nenhum país tem capacidade de conhecer todo o oceano. Isto, portanto, aqui é congratular realmente com isto. As oportunidades sobre a questão do roubo, eu acho que aí não temos esse risco, porque a bordo desses navios tem estado cientistas cabo-verdianos, tem estado a autoridade cabo-verdiana também, a inspeção de pesca tem acompanhado pelo menos esses últimos 3 navios, do qual o Presidente da República teve a oportunidade de estar nas profundidades das nossas águas. Foram, se não me engano, um dos submarinos, não sei se foi o que levou o Presidente ou não, mas não deve ter sido, esteve a mais de 1000 metros de profundidade. Portanto, isto é um marco histórico e estamos a descobrir, não só para Cabo Verde, mas para o mundo. Atenção, as mudanças climáticas assim o obrigam e, portanto, essas parcerias que estamos a ter, mais uma vez agora com os Estados Unidos, com o navio que veio, reforçar o da Alemanha, que o Meteor vem cá pelo menos uma vez ao ano, está cá e está agora na Baía de Inferno durante um mês, mas também com Portugal, com o navio Sarmento, e portanto e queremos outros, porque é extremamente importante. Acho que no início do ano ou no fim do ano passado houve uma embarcação cientista chinesa e, portanto, também que nós estivemos a bordo e fizemos algumas coisas e, portanto, é extremamente interessante. Para além disso, desenvolve a curiosidade nos jovens cabo-verdianos e nas crianças para poderem formar na área da economia azul. Eu costumo dizer e defendo muito isto, sendo um país 99% mar, nós temos que virar para o mar e a forma de o virar é conhecer o mar. Walter Évora, o Presidente da República chamou a atenção mesmo, também com a semelhança do que Paulo está a defender, destacando a importância da ciência para o futuro azul do país. Agora, para com os recursos, como promover ou incentivar essa investigação marítima aqui em Cabo Verde? Bom, Cabo Verde tem que aproveitar desses recursos que vêm de fora e que são extremamente importantes, particularmente essa expedição científica, portanto, particular do bordo do navio Ocean Explorer, tem patrocinados benefícios significativos para o país. Primeiro, como disse bem os meus colegas, a nível do avanço do conhecimento científico. Primeiro, essa embarcação, foram 2, mas particularmente essa, que faz parte da missão Around Africa Expedition,
que esteve entre os dias 24 de março a 1 de abril, em Cabo Verde. Nesse período foram feitas pesquisas inéditas nos montes submarinos do noroeste do arquipélago, explorando áreas de grande profundidade e coletando dados valiosos sobre ecossistemas ainda pouco conhecidos, portanto, em Cabo Verde. Há a dimensão da capacitação de cientistas cabo-verdianos, que é também importante. Cientistas e técnicos cabo-verdianos participaram ativamente da expedição, trabalhando lado a lado com especialistas internacionais. Essa colaboração proporcionou formação prática em tecnologias avançadas de investigação marinha, fortalecendo as capacidades locais em pesquisa e monitoramento de recursos oceânicos. A questão da visibilidade é importante. A questão da educação ambiental. Veja que este navio, o Ocean Explorer, é equipado com recursos de média de última geração, permitindo a produção de conteúdos audiovisuais de alta qualidade. Mas também há um aspecto fundamental que temos que realçar: o potencial para conservação e gestão sustentável. Os dados coletados durante a expedição podem subsidiar a criação de políticas públicas voltadas para a conservação marinha, como a delimitação de áreas protegidas e o manejo sustentável das pescas, que é um setor fundamental para nós. E essa abordagem é fundamental para preservar a biodiversidade e garantir a segurança alimentar, portanto, das comunidades locais. Portanto, há o fortalecimento das parcerias internacionais também, que é uma dimensão importante. A participação de Cabo Verde em expedições como o do Ocean Explorer reforça as parcerias com instituições científicas e organizações internacionais, abrindo portas para futuras colaborações em projetos de pesquisa, financiamento e desenvolvimento sustentável. Portanto, os ganhos são significativos e Cabo Verde tem que tirar o máximo proveito desse tipo de expedições e dos dados que advêm a partir Então delas. não há preocupação, como disse o Paulo Veiga, há autoridades cabo-verdianas e cientistas, portanto não há essa preocupação de algum roubo que Não, disse o Monteiro é que disse. Não, também o Paulo Veiga falou disso, que há... Não acredito que haja esse tipo de preocupação, falando desse tipo de organizações e de missões que têm toda a seriedade e credibilidade. Havendo roubo nas nossas águas, não serão seguramente, não têm a ver não serão seguramente desse tipo de missões. Aqui a preocupação é termos também em Cabo Verde os dados, os frutos, portanto, dessas expedições, investigações, para que também nós aqui possamos fazer uso. E fazer a melhor gestão dos recursos naturais que o país tem. António Monteiro, o PR disse que, portanto, que é preciso dar mais importância ao futuro azul do país. Agora, como incentivar, portanto, essa investigação oceânica, tendo em conta, como já se disse aqui, que é muito caro? Sim, Zé António, repara uma coisa. A investigação oceânica é caríssima. Como disse o Paulo há bocado, o mundo inteiro ainda desconhece quase na totalidade aquilo que passa nas profundezas dos oceanos no planeta Terra. O nosso planeta é mais de 70% água e nós não conhecemos ainda aquilo que vai lá embaixo. Isto se estivermos a falar dos países ricos e dos países extremamente avançados e desenvolvidos. E Cabo Verde, com a dimensão que nós temos, quer a nível de capacidade técnica, quer a nível dos recursos financeiros, teremos grandes dificuldades em conhecer as nossas profundezas se nós não associarmos e se não atrairmos para as nossas ilhas outras instituições que labutam nessa área para poder nos ajudar a conhecer melhor aquilo que se passa nos nossos mares. Portanto, se nós formos a ver a capacidade financeira que nós temos, dificilmente chegaremos lá. Daí que é importante que o Governo, naquilo que nós possamos fazer, e aqui eu acho que poderemos fazer alguma coisa, nomeadamente a nível da educação, a nível do ensino superior,
por exemplo, a Universidade do Atlântico e a Escola do Mar, o ISECMAR, o ex-ISECMAR, para prepararmos os nossos jovens para sentirem-se atraídos por este fascínio das profundezas dos nossos mares, já será um grande ganho. Dar a estes jovens a possibilidade de poderem formar, incentivá-los a dedicarem-se muito mais às ciências, dando-lhes outras condições, pensamos que é um caminho que deverá ser feito e que aqui, infelizmente, nós, ao CID, entendemos que tem-se feito pouco. Precisamos alargar, precisamos abrir muito mais o leque e criar incentivos paralelos para que os nossos jovens possam ir. Porque, repara uma coisa, Zé António, fala-se em boca cheia que nós temos nas nossas águas alguma possibilidade de nódulos polimetálicos. O que é isto? São alguns metais raros que são extremamente importantes, como eu disse na minha primeira intervenção sobre essa matéria, para a indústria eletrónica. E independentemente de nós ainda não termos nenhuma experiência nesta matéria da mineração, mas eu penso que para conhecermos a realidade, por exemplo, acostar-se um pouco, por exemplo, a China, que é o líder mundial na mineração marinha, para podermos ir entendendo o que é que nós temos na realidade. Incentivar os nossos jovens, por exemplo, nas universidades, a desenvolverem, ou estudarem um pouco mais as tecnologias do aproveitamento das diferenças da temperatura entre a nossa superfície dos nossos mares e a profundidade dos nossos mares, para pouparmos o nosso planeta em termos de emissão de dióxido de carbono, produzindo energia a partir dessa diferença de gradiente de temperatura. Quer dizer, nós temos muita coisa que poderemos ir fazendo dentro da capacidade financeira que o país possa ter. Portanto, aqui, o incentivo aos nossos jovens nas universidades, nas escolas ligadas a este setor, é de extrema importância. E estes incentivos só podem ser dados, por exemplo, pelo governo de Cabo Verde. Bolsas de estudo, gratuito, aos jovens que estão nesse ramo. Pronto, alguns vão dizer, não, isso é anticonstitucional porque dá-se a um, não se dá a outro. Mas o país define as prioridades. Exatamente. O país quer ter grandes cientistas, grandes cabeças amanhã nessa área, tem que investir hoje. Não vamos esperar que caia alguma coisa em cima de nós para virmos despertar. Não, é de agora, de cedo, incentivar os jovens a irem para este mundo. Muito bem. Paulo Veiga, concorda com o Monteiro que é preciso dar bolsas de estudos, incentivar desta forma, ou há outras formas de incentivar esse... Eu penso que cada esforço é um esforço no caminho certo. Portanto, este é mais um que adiciona. Mas muito já foi feito e falta fazer muito mais ainda, porque conforme o nosso oceano é preciso fazer muito mais. Mas eu acho é para tirar maior proveito. Eu acho que estamos no bom caminho. Portanto, foi criado o ecossistema do Campus do Mar, que tem a Universidade Técnica do Atlântico, que tem um setor especializado para os oceanos. Temos o Instituto do Mar, que faz, em parceria com a Alemanha, a gestão do Centro Oceanográfico de Mindelo. Temos a Escola do Mar, exatamente para preparar as gerações futuras para tirar proveito deste imenso mar que temos, que pode ser e deve ser o futuro de Cabo Verde. Portanto, desde que seja explorado sustentavelmente. E, portanto, toda a ideia, e quanto mais falarmos destas possibilidades que temos nos oceanos, eu acredito que convencemos mais os cabo-verdianos a verem para o mar não como uma forma de separação das nossas ilhas ou de separação com o mundo, mas sim um mar de oportunidade. Portanto, eu acho que temos essa função
tanto nós enquanto políticos, mas também convido e peço aos senhores jornalistas que façam mais programas sobre os oceanos para dar a conhecer. Nós temos feito, as nossas instituições, mesmo instituições ONGs, têm feito muito para proteger e para conhecer melhor os nossos mares e as nossas zonas costeiras, e poderemos fazer sempre mais para o conhecer e proteger e pôr Cabo Verde como um país, não digo só importante, mas como o país que utiliza a economia azul sustentável para o seu desenvolvimento. Portanto, andar de mão dadas entre a sustentabilidade e o desenvolvimento. Para fecharmos, Walter Évora, Paulo Veiga disse que o ecossistema já está criado e é preciso agora tirar o máximo de proveito disso. Sim, eu penso que é preciso fazer mais. Em relação ao mar, os sucessivos governos de Cabo Verde têm dado uma importância estratégica. É esse que é um grande, eu diria, um grande ativo, um grande recurso que o país tem e que precisa naturalmente ser mais bem explorado, mais bem estudado, e eu concordaria 100% com essa perspectiva que é preciso investir ainda mais na formação, na capacitação de quadros nacionais para se orientar para esse setor, portanto, que é o mar. O mar é um grande ativo, efetivamente. A partir do mar podemos ter produção de água potável, podemos ter produção de água para produção agrícola, podemos ter produção de energia. Há a perspectiva de desenvolvimento industrial a partir dos recursos do mar que nós temos, para além de que, se formos ver, um dos grandes suportes da economia nacional vem a partir dos nossos mares, das nossas belas praias que nós temos através do turismo. Portanto, é preciso espacializar cada vez mais, investir. O país tem que encarar, portanto, o mar como um fator estratégico para o desenvolvimento e sustentabilidade do país, e aí, portanto, nós concordaríamos a 100% com o que foi dito aqui. E auguramos que, portanto, se continue a se investir ainda mais nesse setor tão importante. Monteiro, para finalizar, o ecossistema já está criado, disse o Paulo Veiga, é preciso tirar cada vez mais proveito então deste ecossistema. Não, eu penso que nós demos algum passo na criação do ecossistema. O ecossistema não pode ser visto como uma coisa estática. Por exemplo, vou dar-lhe, só para ter uma ideia, por exemplo, a criação de um Centro Nacional de Oceanografia Profunda, que nós não temos, poderá ser importante para a exploração das profundezas dos oceanos em Cabo Verde. A criação de mecanismos de financiamento, por exemplo, da Universidade do Atlântico, nós já temos, enquanto deputados, fizemos uma visita, e uma das reclamações que nos apresentava é precisamente a falta da capacidade financeira para poderem estar devidamente preparados para irem desenvolvendo melhor as suas atividades em direção ao mar. Portanto, há alguma infraestrutura, sim, é verdade, há uma infraestrutura dentro desse ecossistema, mas o ecossistema deve ser visto como algo dinâmico, porque se nós assumirmos que está criado, faltará ainda muita coisa, e isso poderá ser um entrave ao próprio desenvolvimento do país nesta área oceanográfica, que é de capital importância para o desenvolvimento de Cabo Verde. Portanto, há espaços para se fazer muita coisa ainda. Esperemos que o governo atual ainda possa dar algum ar da sua graça, disponibilizando mais recursos para este setor, criando condições para termos mais doutores nesta área oceanográfica, ter a capacidade de mais jovens sentirem-se atraídos para podermos realmente responder satisfatoriamente a estas ambições. Porque o caminho do desenvolvimento do futuro deste país está intrinsecamente ligado ao mar. Não sei se Paulo Veiga ou Walter Évora têm algo a acrescentar.
Aqui só para dizer que conhecer os nossos mares é o primeiro passo para proteger o futuro de Cabo Verde. Portanto, acho que estamos todos em sintonia e que todos continuemos focados neste conhecimento deste bem precioso que é o nosso mar e fonte não só da alimentação, do oxigênio que respiramos e de muitas outras com possibilidades infinitas para o desenvolvimento. Muito obrigado. Walter Évora, não tem mais nada a acrescentar? Bom, então, meus senhores, muito obrigado, senhor deputado António Monteiro, a partir do Mindelo, São Vicente, Paulo Veiga, em representação do grupo parlamentar do Movimento para a Democracia, e Walter Évora, em representação do grupo parlamentar do Partido Africano da Independência de Cabo Verde. Continuação então de bom dia, quase boa tarde. Aguardamos dentro de momentos para o Jornal da Tarde a partir de São Vicente. Direto ao ponto. Nós fra li, pamodo creobi. Qual é que é a alternativa? O que é que vamos fazer? Vamos alterar as leis ou vamos alterar as mentalidades? Essa é a ótica. Não pensar na redirecionar qual a solução que esse país precisar. Viemos para, em conjunto, criarmos as pontes para consensos que vão ao encontro daquilo que é a expectativa também dos cabo-verdianos. O debate livre de ideias, a visão dos partidos políticos. Direto ao ponto.